O câncer de estômago é o terceiro que mais mata no mundo. A incidência de câncer de estômago é muito diferente quando a gente compara diferentes áreas do planeta. É muito maior no leste da Ásia, China e Japão principalmente, mas é na Ásia bem menor no sul do continente. Então a Índia, por exemplo, tem uma incidência de câncer de estômago muito menor do que a China e o Japão. De todas as regiões do mundo, a que tem a menor incidência de câncer de estômago é a África, e entre países ocidentais, a incidência é maior no leste europeu e na América Latina. E também nos países ocidentais, a incidência é menor na América do Norte em comparação com outras regiões. No Brasil, especificamente, o câncer de estômago é o quarto que mais mata homens e o sexto que mais mata mulheres. Quando o câncer de estômago é diagnosticado numa fase, num estágio bem inicial, quando ainda não existe invasão em profundidade da parede do estômago e nem formação de metástase, que é a disseminação do tumor para outros órgãos, a chance de sobrevida de 5 anos é de 67%. Ou seja, quando diagnosticado num estágio inicial, com o melhor tratamento possível, 67% das pessoas com câncer de estômago sobrevivem pelo menos 5 anos. Já quando o câncer de estômago é diagnosticado num estágio avançado com metástase, apenas 20% das pessoas sobrevivem pelo menos 5 anos. Isso mostra então a importância do diagnóstico precoce do câncer de estômago, como de modo geral é muito importante o diagnóstico precoce de qualquer tipo de câncer. Já foram identificados vários fatores de risco que estão relacionados com a chance de desenvolver câncer de estômago. O principal deles é o aumento da idade. Só 10% dos casos de câncer de estômago ocorrem em pessoas com idade inferior a 45 anos. No Brasil, 90% das mortes por câncer de estômago ocorrem em pessoas com 50 anos ou mais. A incidência em homens é 3 vezes maior do que as mulheres. De modo geral, isso ocorre em todos os lugares do mundo com relação ao câncer de estômago. Mas isso está muito relacionado com o hábito de tabagismo e abuso de bebidas alcoólicas, que é muito mais frequente em homens, e tanto o tabagismo quanto o abuso de álcool são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de estômago. Cerca de 30% dos casos de câncer de estômago também estão relacionados com a presença, a infecção crônica de uma bactéria chamada Helicobacter pylori. Essa bactéria ela produz uma substância que acaba determinando a diminuição da acidez do estômago, e com isso existe até o favorecimento da colonização, da ocupação do estômago com outras bactérias também que podem se somar a Helicobacter pylori no sentido de provocar uma inflamação crônica na parede do estômago, na mucosa do estômago. A inflamação crônica em qualquer lugar do corpo sempre é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer, e acredita-se que seja por causa disso que a infecção crônica por essa bactéria Helicobacter pylori está relacionada com o aumento significativo de cerca de 6 vezes do risco de desenvolver câncer de estômago em comparação com pessoas que não são portadoras dessa infecção. Um detalhe muito interessante é que, de modo geral, embora existam tratamentos específicos para erradicar essa bactéria do estômago, nem sempre esse tratamento é eficaz, principalmente nos países de clima tropical ou com condições de saneamento abaixo do ideal. Então, em países desenvolvidos com boas condições de saneamento e com clima mais temperado, é mais fácil a erradicação dessa bactéria com os tratamentos disponíveis. A bactéria Helicobacter pylori ela é altamente resistente a tratamento, então é necessário fazer uma associação de diversos medicamentos e antibióticos para tentar erradicar essa bactéria. Mas, justamente nos países
de clima tropical e com condições inadequadas de saneamento, essa bactéria acaba repovoando o estômago depois de algum tempo. Então é muito difícil erradicar essa bactéria em países como o Brasil, por exemplo. Mas tem outros fatores interessantes, outras descobertas interessantes que foram feitas apontando a relação entre a infecção pela bactéria Helicobacter pylori e o risco de câncer de estômago, mas que eu vou abordar mais adiante nesse vídeo. Um outro fator de risco importante para câncer de estômago é a presença de determinadas lesões diagnosticadas na parede do estômago, na mucosa do estômago, durante o exame de endoscopia digestiva alta, que são a gastrite crônica atrófica e a metaplasia intestinal. Desses dois tipos de lesão são consideradas lesões importantes que indicam risco de câncer de estômago e, curiosamente, quando as pessoas têm a gastrite crônica atrófica, têm metaplasia intestinal, ou uma ou outra, e tem também a bactéria Helicobacter pylori no estômago, o tratamento da bactéria, a erradicação da bactéria, não está relacionada com a diminuição do risco de câncer de estômago. Então, só quando não há essas lesões que são consideradas lesões precursoras de câncer de estômago, é que o tratamento da infecção por Helicobacter pylori pode ser útil. Um outro fator importante é o consumo de sal. Quanto maior o consumo de sal na alimentação, maior é o risco de câncer de estômago. O sal, em grande quantidade, ele acaba destruindo a camada protetora de muco que existe dentro do estômago, revestindo a parede interna do estômago, a mucosa do estômago, e com isso, então, fica mais fácil ocorrer o ataque de ácido clorídrico do estômago, o ácido gástrico, na parede da mucosa, gerando inflamação. E aí, então, os países que têm um consumo mais elevado de sal ou que usam muito alimentos conservados em sal, e esse é um dos casos do Japão, e muito provavelmente é por isso que o Japão tem uma incidência das mais altas do mundo de câncer de estômago, porque lá se consome muitos alimentos salgados, conservados em sal, inclusive peixes, e também conservas de vegetais tipo picles, que também acabam usando sal em grande quantidade. Existe um outro fator também que pode contribuir para o desenvolvimento, para a incidência muito alta de câncer de estômago no Japão, que é o consumo de bebida quente. Os japoneses têm o hábito, mesmo em idades muito precoces, de consumir chá regularmente, diariamente, chá esse sempre servido numa temperatura muito elevada. Acima de 65 graus, qualquer alimento ou bebida aumenta o risco de câncer de estômago, mas também de câncer de esôfago e câncer de cavidade oral. Um outro fator importante também reconhecido já é o consumo de carnes vermelhas, também consumo de carnes processadas como bacon, presuntos, embutidos, as carnes defumadas e peixes especificamente. O consumo de alimentos com colesterol, que são basicamente os alimentos de origem animal que contêm gordura, que são as carnes, os ovos e os laticínios com gordura, que não são os laticínios desnatados. O consumo de compostos chamados N-nitroso também está relacionado. Esse tipo de substância química está presente em alimentos que são preparados em alta temperatura. Então, churrasco, grelhados são alimentos que contêm uma quantidade maior desse tipo de substância. Algumas bactérias que podem colonizar, proliferar, se multiplicar no estômago, ocupando o estômago, além da Helicobacter pylori, também podem produzir esse tipo de substância, esses compostos N-nitroso. A obesidade também é um fator de risco para câncer de estômago, de modo geral. A relação entre obesidade e câncer, e existe uma relação entre obesidade e aumento do risco de desenvolver praticamente todo tipo de câncer, é que o tecido gorduroso, as células do tecido adiposo, tecido gorduroso, que são os adipócitos, produzem substâncias pró-inflamatórias, ou seja, substâncias que favorecem o desenvolvimento de inflamação.
Essas substâncias produzidas no tecido gorduroso, no tecido adiposo, caem na corrente sanguínea e circulam pelo corpo todo e acabam contribuindo para o aumento de risco de câncer nos mais variados órgãos e tecidos. O tabagismo é um fator de risco importante também para o desenvolvimento do câncer de estômago, aumentando o risco em até 80%. A alimentação pobre em frutas, verduras, fibras e grãos integrais também aumenta o risco. O consumo abusivo de álcool gera uma inflamação crônica também na mucosa do estômago, aumentando o risco de câncer de estômago. A exposição ocupacional a agrotóxicos, ou seja, não é simplesmente consumir um alimento que contém agrotóxico como um contaminante, mas principalmente aquelas pessoas que são os trabalhadores da agricultura e que manipulam diretamente os agrotóxicos, eles se expõem a uma dose de contaminação muito mais alta do que as pessoas que consomem os alimentos com os agrotóxicos. Então, essas pessoas, os trabalhadores da agricultura que têm um contato direto com agrotóxicos, têm um risco muito maior de desenvolver câncer de estômago também. A mesma coisa vale para as pessoas que trabalham na indústria da borracha, que libera uma série de substâncias tóxicas, cancerígenas, que aumentam o risco de vários tipos de câncer, mas também o risco de câncer de estômago. Os fatores genéticos respondem por apenas 3% dos casos de câncer de estômago. Existe uma polêmica que ainda não está muito bem esclarecida se o uso de medicamentos que são os inibidores de bomba de prótons, são medicamentos como o omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, dessa família de medicamentos que são usados para diminuir a acidez do estômago em pessoas que têm, por exemplo, gastrite crônica, se o uso desses medicamentos aumenta ou não o risco de câncer de estômago. Alguns estudos apontam que sim, porém esses estudos, essas pesquisas, não tentaram mostrar se houve ou não nessas pessoas a erradicação da bactéria Helicobacter pylori. Então, como a gente já sabe que a presença da bactéria Helicobacter pylori aumenta em até 6 vezes o risco de câncer de estômago, isso acaba atrapalhando a conclusão dessas pesquisas quando não se faz a análise da presença da bactéria no estômago depois de determinados tratamentos. De modo geral, as pesquisas que buscaram analisar se as pessoas tratando uma gastrite com omeprazol, pantoprazol, se elas depois tinham ou não erradicado a bactéria Helicobacter pylori, quando houve a erradicação da bactéria, o risco de câncer de estômago não aumenta quando a pessoa faz o uso prolongado desse tipo de medicamento, do omeprazol, pantoprazol e outros da mesma família. Já foram identificados também vários fatores que contribuem para a diminuição do risco de câncer de estômago. Então, a alimentação rica em vegetais, frutas, verduras, diminui o risco em até 30%. A redução do risco de câncer em pessoas que têm a bactéria Helicobacter pylori, quando se consegue fazer a erradicação da bactéria com o tratamento adequado, ocorre uma diminuição do risco de câncer de estômago em 25% das pessoas. E, no entanto, uma alimentação rica em vegetais, frutas, verduras reduz o risco em 37%. Então é uma coisa curiosa que, de modo geral, os médicos ficam muito mais preocupados em prescrever medicamentos para erradicar a bactéria Helicobacter pylori, que acaba provocando uma diminuição do risco de 25%, e a gente sabe que em países tropicais a chance dessa bactéria voltar é muito grande, e não se preocupam em orientar os pacientes para que tenham uma alimentação muito mais rica em vegetais e com menos carnes e outros alimentos, outros tipos de carne, a carne vermelha, peixe e as carnes processadas em geral. E também os alimentos de origem animal que contêm colesterol. Então, isso seria uma medida muito mais eficaz da mudança de hábito do que propriamente, principalmente nos países tropicais, do que o tratamento de erradicação da bactéria Helicobacter pylori.
É curioso que na Índia, por exemplo, existem determinadas regiões que têm um predomínio de hábito alimentar vegetariano, em comparação com outras regiões da Índia, onde existe um consumo maior de peixes e de sal na alimentação regular. As regiões da Índia onde o hábito é predominantemente vegetariano têm uma incidência de câncer de estômago muito menor. Então, isso mostra, a nível populacional, a importância da mudança de hábito de vida. Isso que a Índia já tem uma incidência de câncer de estômago bem menor do que a China, por exemplo, e o Japão. O consumo de bebida quente é um fator de risco para o câncer de estômago. Então, evitar o consumo de bebida quente acaba diminuindo o risco de câncer de estômago. Não existe, embora a gente saiba que a gastrite crônica, que é uma inflamação crônica da mucosa do estômago, está relacionada, é um fator de risco importante para o desenvolvimento do câncer de estômago. O uso de anti-inflamatórios, por exemplo, não diminui o risco de câncer de estômago e ainda aumenta o risco de outras complicações, inclusive de formação de úlcera péptica, né, por excesso de acidez, por diminuição, inclusive, da proteção de muco no estômago, e aí então não é indicado fazer uso de anti-inflamatório para diminuir o risco de câncer de estômago. É muito comum, então, as pessoas se preocuparem com o diagnóstico precoce do câncer de estômago. Infelizmente, de modo geral, o câncer de estômago é descoberto no estágio avançado, e as pessoas que têm queixas que a gente chama de dispepsia, que inclui vários sintomas, como, por exemplo, a sensação de queimação, dor no estômago, inchaço na barriga, ou então da pessoa se sentir saciada ou cheia logo que começa a comer, e as pessoas acham que esses sintomas estão muito relacionados com o câncer de estômago. Pesquisas feitas em países ocidentais, onde a incidência de câncer de estômago não é tão grande como na Ásia, mostram que 73% das pessoas que têm essas queixas, quando fazem uma endoscopia digestiva, não tem alteração nenhuma. A endoscopia digestiva alta não mostra nenhuma alteração, nem no esôfago, nem no estômago. Só 13% dessas pessoas apresentam esofagite e 8% apresentam alguma úlcera provocada pelo excesso de acidez do estômago. E só 0,4% apresentam câncer de estômago, ou seja, a esmagadora maioria das pessoas que têm essas queixas, na verdade, não tem problema de câncer de estômago. E é por isso que se considera que não é necessário fazer exame de endoscopia digestiva alta para diagnóstico precoce de pessoas que têm essas queixas, quando elas têm menos de 50 anos e não têm outras manifestações sugestivas de câncer, como, por exemplo, emagrecimento. E aí, então, essas pessoas, quando não têm esses fatores associados, podem se submeter a um tratamento empírico de uma gastrite por um período determinado e somente fazer a endoscopia digestiva alta quando os sintomas não desaparecem ou quando eles voltam. Então, com relação ao tratamento do câncer de estômago, de modo geral, quando ele está limitado à camada mais superficial da mucosa gástrica, é possível fazer o tratamento até por via endoscópica. Quando ele já está um pouco mais aprofundado na parede do estômago, é indicada a remoção do estômago, a gastrectomia, que pode ser feita por via laparoscópica, sem a abertura da parede do abdômen, num processo cirúrgico. E quando ele já está disseminado, de modo geral, o tratamento é paliativo com quimioterapia, de modo geral. Para aqueles que tiveram interesse em acompanhar até aqui, muito obrigado.